Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física, né? Na nossa primeira aula, a gente falou um pouco sobre por que aprender Física, qual a importância da Física no nosso dia a dia. E a partir de agora a gente vai começar a estudar algumas coisas que são muito importantes, que vão fazer parte para vocês de toda a etapa da Física que vocês forem ter, não só no ensino fundamental, mas no ensino médio, né? E para tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, né? Tudo que a gente vai medir, né, no nosso dia a dia, por exemplo, for medir a velocidade de um carro, a gente for medir o tamanho de uma pessoa, a massa de um corpo, a temperatura ambiente, tudo isso a gente precisa de unidades de medida, né? Por exemplo, hoje está quente, hoje está 25. Vocês vão assim, 25 o quê? Graus Celsius. O carro estava rápido, estava a 120. 120 o quê? Quilômetros por hora. Então, toda vez que aquela pessoa é pesada, ela pesa 80 quilos. Então, tudo que a gente vai medir, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa colocar unidades, né? A gente precisa colocar unidades. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa conhecer um sistema padrão de unidades que existe no mundo. Ou seja, se aqui está fazendo 27 graus Celsius, no Japão tem que fazer também, nos Estados Unidos tem que fazer também, e assim por diante, né? E se o carro está a 80 km por hora aqui no Brasil, ele tem que estar a 80 aqui, 80 na Argentina, 80 em qualquer lugar do mundo e assim por diante. Tem um padrão. Então, esse padrão é baseado nesse sistema internacional. E esse sistema internacional, ele chega aqui, ó, na página 4 da apostila de vocês, ele fala o seguinte, ó. O Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama de SI, foi criado em 1960, né, numa conferência geral de pesos e medidas, e tem a finalidade de padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes, a fim de facilitar a sua utilização e torná-las acessíveis a todos, né? Então, esse sistema internacional, ele tem 7 grandezas independentes, que a gente chama de grandeza primitiva ou grandezas de base, tá? Aqui está escrito grandezas de base, mas a gente pode falar em grandezas primitivas. Então, grandezas de base, vou até dar um zoom aqui nessa página para vocês poderem ver. Essas grandezas de base, a gente tem o tempo, quando a gente quer medir tempo, a unidade de medida é o segundo. A massa de um corpo é o quilograma. O comprimento é o metro. A temperatura, quando a gente vai medir temperatura, é medida em Kelvin, tá? É uma unidade de medida padrão, tá? Não é o Celsius. Muita gente vai achar que é o Celsius, mas não é Celsius. É o Kelvin, tá? Quantidade de substância é o mol. Isso vocês vão ver bastante na química durante um bom tempo aí do estudo de vocês, tá? Corrente elétrica, tantos amperes, né? A gente mede em ampere. E a intensidade luminosa é o candela, tá? É um índice que a gente utiliza para a física. É um dos índices que, assim, até hoje, né, eu não me lembro de ter usado fazer algum cálculo para calcular, para fazer o índice de intensidade luminosa. Todos os outros já fizeram parte de estudo já durante bastante tempo. Vocês vão ver que é corriqueiro esse estudo estar presente com vocês, tá? E existem lá umas grandezas que não apresentam unidades de medida, pois são fruto da divisão entre duas grandezas iguais. É o caso, aqui é o índice de refração. São grandezas que a gente chama de grandeza adimensional. Mas existem as grandezas de base e existem as grandezas derivadas. E essas grandezas derivadas são grandezas provenientes dessas grandezas de base. Por exemplo, velocidade, metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então tem metro e tem segundo duas vezes.
volume, metro cúbico, força, Newton. Newton, depois a gente vai ver que tem quilograma, tem metro e tem segundo misturado, mas a gente vai estudar isso mais para frente, tá? Então a gente chama isso aqui de grandezas derivadas. Outras grandezas derivadas que a gente tem, por exemplo, é Pascal, Joule, Watt. Então tem várias grandezas que a gente faz parte do nosso dia a dia, tudo bem? Então, ainda há grandezas que não são definidas por meio das grandezas de base, como é o número de moléculas de uma substância, né? O número de moléculas a gente fala que é um número a partir da relação com a quantidade de substância, né? Mas a gente não vai se preocupar com isso agora. Isso é uma coisa que vocês vão ver dentro da química, tá? Então, em campos específicos, como comércio, saúde, ensino e indústria, cada país pode estabelecer suas próprias regras dos usos das unidades de medida. Por exemplo, muito objeto que você vai comprar, por exemplo, para construção civil, em vez de você usar metro, centímetro, decímetro, né, a gente usa muito polegadas. Ah, me vê um tubo de meia polegada, né? E tem as relações de conversão de unidades que depois vocês vão aprender lá na matemática, né? O professor de matemática vai passar isso para vocês, essas unidades de medida, tá? Mas o mais importante é que existem as unidades padrões, né? Existem as unidades que são padrões e que são as grandezas que vão gerar todas as outras, tudo bem? Então, é importante aqui, ó, podemos afirmar que a física se desenvolveu com o propósito de explicar os fenômenos da natureza. Lembra que a gente sempre comentou isso, né, na primeira aula. Então, é importante, é bem natural que a física ela esteja diretamente relacionada ao nosso cotidiano. Então, quando eu comecei esse vídeo falando, olha, vocês precisam, tudo que a gente vai ver aqui na casa da gente, por exemplo, eu vou medir o tamanho da minha cama, tem tantos metros, eu vou medir o tampo de uma mesa, tem tantos centímetros, eu vou fazer uma corrida, levei tantos minutos. Então, tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, a gente usa unidades que a gente nem percebe. Por exemplo, vocês estão no SEMA assistindo aula, aí vocês saem do colégio, aí alguém liga para vocês lá da rodoviária ali, da saída da rodoviária. Aí vocês estão andando pela rua, né? Você fala assim, olha, daqui a 10 minutos eu estou chegando. Se vocês chegam para a pessoa e falam assim, ó, daqui a 10 eu estou chegando, a pessoa não vai entender. Então você precisa colocar essas unidades sempre que vocês vão utilizar durante o dia a dia de vocês. Tudo bem? Então, a gente costuma também, né, usar, né, na física algumas grandezas, né, durante o nosso dia a dia que a gente quer explicar uma coisa, mas a gente está falando outra. Por exemplo, relação entre massa e peso. A massa, né, é uma quantidade de matéria. Então, olha só, a relação entre massa para o cotidiano, quantidade considerável de matéria sólida ou pastosa, em geral de forma indefinida. Por exemplo, macarrão, né? Você vai comer lá um fettuccine, alguma coisa assim, você fala, vou comer uma massa. Já na física, corresponde à medida de inércia de um corpo. Ou seja, sei lá, aquele saco de arroz tem 5 quilos. 5 quilos de massa. Só que a gente usa, né? Por exemplo, a gente vai numa balança. Vou me pesar. Na realidade, eu não estou medindo o peso. Eu estou medindo a massa. Massa, a gente não... Sei lá, eu peso... Quando você fala assim, eu peso 100 quilos. Poxa, 100 quilos é a unidade de massa, olha só. Em quilogramas, 100 quilogramas. Então, a gente não mede peso. A gente mede massa. O peso é um tipo de força dentro da física que a gente vai estudar depois, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, aquele corpo tem 50 quilogramas, a gente está falando aquilo relacionado à massa. Peso
é outra coisa, tudo bem? Mas a gente, assim, eu vou me pesar, eu vou medir a minha massa, eu não estou medindo o meu peso, tudo bem? Então é importante vocês saberem isso, tá? Em relação a esses conteúdos, tudo bem? Então, galera, olha só. Aqui, por exemplo, ó, pela análise da tabela, torna-se clara a importância, ao menos na física, se utilizar as expressões massa, peso e normal com certo cuidado, né? Por exemplo, não se pode falar que uma pessoa pesa 70 quilos. A pessoa tem massa de 70 quilos, olha lá. Na nossa disciplina, peso é uma força e tem o valor de Newton. Assim, o correto seria dizer que a pessoa tem 700 newtons. Depois vocês vão entender que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, que na Terra vale em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Se você multiplicar 70 vezes 10, 700 newtons. Esse Nzinho é em newtons. Então, assim, isso é muito importante para vocês compreenderem o que são essas grandezas, né? A importância delas no nosso dia a dia e alguns conceitos, né? Alguns conceitos que a gente relaciona no cotidiano, na física ela tem um outro valor. E como a gente vai estudar física, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Galerinha, fiquem bem, se cuidem. Vou mandar depois para vocês o link, né, do Meet para a gente poder discutir e eu poder explicar isso para vocês de forma ao vivo e para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo, tá bom? Fiquem bem e se cuidem. Até o próximo vídeo, galera.